Volta no ar com o programa Conhecer, diretamente da cidade de Alagoinhas, Bahia, Brasil, para todo mundo através da rede STP TV e através da 93 FM Alagoinhas, a Rádio do Coração. E é com muita alegria que a gente diz a vocês aqui que este poema que vocês estão ouvindo aqui nas vozes de vários membros do movimento espírita aqui da cidade de Alagoinhas, nada mais, nada menos do que o Livro dos Espíritos. Foi transformado em versos, rimas, através de um livreto chamado Conhecer, que deu origem justamente a esse programa, o programa Conhecer. E por que a gente destaca esses versos do programa Conhecer? Porque hoje, 18 de abril, a gente reflete sobre a chegada do Espiritismo no mundo. No dia 18 de abril de 1857, na França, Allan Kardec trazia ao mundo uma obra incrível. Uma obra hoje com 1019 perguntas. E as perguntas estão aí. De onde viemos? Por que aqui estamos? Para onde vamos? Espíritos, há espíritos. Os espíritos nos influenciam. Se existem, nos influenciam. Temos o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Inteligência. O que é a inteligência suprema? Portanto, o que é Deus? Pode existir um efeito inteligente sem uma causa inteligente? Estaria Deus aí nesse axioma? Portanto, 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. Nascia então assim no mundo o Espiritismo. Vamos falar da doutrina que tem Jesus para se guiar. Kardec, base do fundamento, e a caridade como pilar. Falamos do Espiritismo, Consolador prometido que veio no tempo devido para coisas elucidar. Princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nessas obras de Allan Kardec, agora estão disponíveis para todos os leitores. Mas eu dou aqui as boas-vindas ao nosso amigo, irmão Evanildo, que se encontra ali do outro lado da mesa. Boa noite, Evanildo, como vai você? Boa noite, Salles. Boa noite a todos os ouvintes. O Livro dos Espíritos, 1857, 2026. Mas há 21 anos, aqui a cidade de Alagoinhas comemora esse lançamento. E hoje não é diferente, né? Estamos todos do movimento no Colégio Modelo de Alagoinhas comemorando essa data. Um convite também a todos que possam comparecer para assistir a palestra sobre o Livro dos Espíritos. Ok, é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. E o palestrante, se Deus quiser, daqui a pouco estará conosco aqui, juntamente com o seu Antônio de Santana. E está chegando também a nossa amiga Rosiane Massariol. Hoje Brandina não está presente fisicamente, mas ela está vibrando distante aqui pelo programa. Olá, Isabela Cerqueira, como vai você? Elisete Santos, como vai? Isso aí, Isabela. É justamente Fábio Santos Lins trazendo aqui o nosso Mahatma Gandhi, dizendo: a paz exterior é inútil sem a paz interior. Justamente chama-se um processo natural de autoconhecimento. Adquirindo esse autoconhecimento, cria-se essa paz interior e que, em consonância com essa exterior, nos torna essencialmente felizes. A felicidade está no nosso íntimo. Boa tarde, Mário Vascaíno. Como é que vai, meu irmão? Como é que vai você? Eu estou aqui com um poema que foi feito no dia 18 de abril de 2018, portanto, há 8 anos, exatamente 8 anos, mas eu vou deixá-lo aqui guardado um pouco, até que os meus irmãos aqui cheguem para que a gente possa declamar esse poema que eu fiz lá no dia 18 de abril de 2018. Mas eu queria iniciar
fazendo aqui uma prece, colocando nessa prece o nosso amigo irmão Jairo, a pedido da nossa amiga irmã Jonélia, lá da Fazenda Espuma, nosso amigo irmão Jairo, que se encontra internado lá na UTI do Hospital Dantas Bião. E a gente vai vibrar aqui nessa prece inicial, para que não só ele, mas como todos os necessitados possam ser envolvidos nessa prece. Você que nos escuta, você que está aí com um ente querido aí enfermo, ele pode também ser colocado, porque efetivamente o pensamento é tudo. Quando a gente vibra colocando o nosso irmão Jesus Cristo como modelo e guia, colocamos na nossa prece, na nossa oração, existem coisas absolutamente fantásticas que, na medida do nosso merecimento, acontecem. E o Livro dos Espíritos fala disso. O Livro dos Médiuns fala disso. A Gênese fala disso. Enfim, o Evangelho segundo o Espiritismo fala disso. Então vamos aqui, fechando os nossos olhos, agradecendo a espiritualidade amiga por esse momento de luz, de paz, de reflexão, pedindo o equilíbrio dos nossos corpos, nosso corpo mental, nosso corpo físico, enfim, a nossa alma, que a gente possa ouvir a cada instante essa voz que nos chama, que nos conclama a desacelerarmos um pouco, a refletirmos mais sobre quem somos nós, o que aqui fazemos. Que possamos nos questionar se todo sofrimento é eterno, o que eu posso fazer para reequilibrar os meus corpos. E possamos efetivamente estarmos irmanados, pedindo sempre por todos aqueles que não têm o equilíbrio sequer para fazer uma oração. Enviemos as nossas vibrações aos diretores, todos da família dessa Rádio 93 FM, todos, sem exceção. Que Deus possa iluminar as mentes de todos eles. Aos nossos amigos enfermos nos hospitais, em transtorno mental, nossos irmãos acamados em sofrimento, nossos irmãos nas ruas, nos guetos, nas dificuldades. Nessa oração também pedimos, conclamamos ao nosso irmão Jesus Cristo que guie a cabeça dos nossos líderes mundiais, a fim de que somente a paz perpetue no mundo, que sejam esquecidas todas as ganâncias, todas as mazelas, egoísmos, ódios, e que sejamos somente voltados ao nosso equilíbrio, à nossa paz interior, ao nosso compromisso na terra para a continuidade do nosso trabalho na obra de Deus. Ilumina, Pai, todos nós,
todos nós. Que tenhamos todos um bom programa, uma boa noite e um bom final de semana. Aos que viajam nesse feriado prolongado, sejam levados e trazidos sãos e salvos, ilesos. Uma boa noite a todos nós. Um programa Conhecer. Deixa eu tirar aqui rapidinho, viu? Que nossos irmãos aqui estavam querendo falar comigo, mas não tem condição agora. Sim, eu falava aqui da doutrina espírita, do livro dos espíritos. Ano que vem ele completa 170 anos, faça essa conta aí, 170, né? Então são 169, faz essa conta aí rapidinho, bota aí 2026 menos 1857, acho que é 179, veja aí se eu estou correto, acho que é 169, eu acho que é 169, faça aí para eu... Hoje especialmente tenho que agradecer a Deus por muito que recebi. Hoje um amigo estava em Salvador, 4 meses, voltou hoje, só gratidão. Que bom, essa aí mesmo, Elisete Santos. É isso aí, a gente tem que agradecer sempre. Eu falava, gente, dessa obra, pode ligar aí o Azinho, viu? Eu falava dessa obra, o Livro dos Espíritos, e ela é um marco, né? Eu trouxe aqui até uma ilustraçãozinha para poder falar com vocês. Vou ver se ela abre aqui. E não passa comigo agora não. É justamente isso. Eu trago aqui, gente, quando eu falar para vocês aqui, vamos falar da doutrina que tem Jesus para seguir, a Kardec, base, fundamento, e a caridade como pilar. Quando questionado, né? O Espiritismo vai trazer essa composição. E a gente tem observado nas falas, né? Hoje nós estamos em 2026 e ainda há pessoas que dizem que o Espiritismo não é cristão. E nós espíritas sabemos que falar em Espiritismo cristão seria redundância, porque o Espiritismo é justamente, né, o cristianismo redivivo, né? São os ensinamentos do Cristo. Ele traz, e a gente fala do Livro dos Espíritos, mas a gente fala sobretudo do Evangelho aqui. A gente está falando do Espiritismo como um todo, o Livro dos Espíritos, mas a gente fala do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra que vai trazer e retratar as máximas morais do Cristo durante as circunstâncias do viver, né? E ali a gente encontrava significados, né? A gente encontrava coisas que a gente não, na verdade não significados, a gente encontrava coisas que a gente não conseguia entender. E o Espiritismo vem trazer à luz o significado dessas frases que não conseguimos entender, né? E a gente só tem a agradecer a luz que foi colocada ao Evangelho, haja vista que esse Evangelho era trazido para uma circunstância onde a humanidade tinha uma maturidade psicológica diferente, né? E às vezes não entendia o que hoje o Espiritismo vem falar. Quando o Cristo falava que, quando ele dizia, vós podeis fazer mais coisas do que eu fiz, ele se referia justamente ao processo de cura. A gente falava aqui sobre a possibilidade de cura, e a gente vê o Espiritismo trazendo à luz essa possibilidade materializada, né? Através
da própria fluidificação da água, explicando o que ocorre na fluidificação da água, trazendo a imposição das mãos através do passe, o que o Cristo já fazia naquela época, né? E que a gente, e a própria ciência traz como fenômenos sobrenaturais. O Espiritismo vai dizer que sobrenatural é tudo aquilo que foge à nossa compreensão. Ou seja, tudo que a gente identifica como sobrenatural é efetivamente... minha amiguinha Rosane Massariel acaba de chegar aqui, que alegria. Quando a gente fala em sobrenatural, é tudo que foge à percepção dos sentidos humanos. E aí, nesta ótica, a gente vê que efetivamente aquilo que a gente classifica e traz como sobrenatural passa a ser natural. E paulatinamente o homem vai, através da própria ciência, do próprio convívio, dessa evolução que nós trazemos aqui, um aspecto intelectual e também no aspecto moral, ele vai tendo acesso àquilo que outrora ele classificava como sobrenatural, né? E aí, Rosiane Massariol, cadê? Estão chegando aí. Nosso convidado já está prestes a chegar, já anunciei, mas já vou trazer aqui para você dar uma boa noite. Eu estou falando aqui do Espiritismo, né? E a gente falando dessa data importantíssima, Rose. A data que traz o Livro dos Espíritos como... É um divisor de águas, né, Salles? Exatamente. E aí, eu já trago aqui a minha amiga Rosiane Massariol para que ela dê as boas-vindas e fale um pouquinho já sobre essa obra. O meu boa noite aqui, uma alegria. O meu amigo aqui, parceiro, Raimundo Salles, querido amigo, de outroras, né, de outras existências. E a gente vê que a gente não tem aquela convivência diária, né? A gente não fica se encontrando, mas temos uma conexão, uma sintonia, um ideal em comum. E assim, eu tenho certeza que quem nos escuta vai perceber que o sentido da vida tem também ligação com termos um ideal. Daí que a união entre as pessoas, onde que um dos pré-requisitos para a união é a fraternidade, é a gente ter, não é ter pensamentos iguais, é termos ideais em comum. O Espiritismo tem o mesmo ideal de muitas religiões, que é a religação com o Criador. Acredito que todas as religiões, né, nem muitas não, todas as religiões vão ter um sentido, uma busca. E quando eu tinha lá meus questionamentos na adolescência, e eu só encontrei respostas na doutrina espírita, uma das coisas que me encantava à época, mas a palavra encantar não seria nem a própria, porque adolescente nem tem tanto filtro. É algo que me fazia me sentir segura naquele caminho, era porque eu li que o grande codificador escreveu: se um dia a ciência provar que a doutrina espírita está errada, fique com a ciência. E aquilo eu achei muito assim, muito agradável ao meu pensamento de adolescente e continua sendo agradável ao meu pensamento na fase que estou. E assim, a doutrina espírita é a terceira revelação. A doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Ela tem por prerrogativa, por objetivo maior, o convite à autotransformação para que nós possamos diluir a chaga do orgulho e passarmos a ter a humildade necessária à caridade. O Espiritismo vai dizer que fora da caridade não há salvação, não é fora da doutrina espírita, não é fora da igreja, não é fora de lugar nenhum, é fora da caridade.
porque a caridade é o que faz com que a gente se una uns aos outros, nos fortalecendo como irmãos. E a caridade não se trata de esmolas, não se trata só dos farnéis. A caridade é o ouvir, a caridade é o acolher, a caridade é a solidariedade em ação. E o orgulho não nos permite sermos caridosos, porque quando agimos com indiferença, não estamos sendo caridosos. Quando agimos com, com tendências ao materialismo, ao capitalismo, com enganações, não estamos sendo caridosos. Quando estamos agindo, querendo primeiro para nós, não estamos sendo caridosos. E a doutrina nos ensina, pouco a pouco, a sermos responsáveis por nós mesmos. A doutrina espírita nos traz um convite que não é camisa de força, ela não nos obriga a nada. Não existe hierarquicamente alguém superior, um líder que fala, olha, é esse líder que decide se você está ou não na doutrina espírita. E Kardec vai dizer em seu discurso, na Viagem Espírita de 1862, conforme está lá no livro As Viagens de Kardec, ele vai trazer a classificação dos espíritas. E ele encontrava essas pessoas, e ele traz, e tem aquele espírita que gosta do fenômeno, e se encanta com o fenômeno. Vai ter aquele espírita que adora ouvir uma palestra e acha lindo, sai encantado da palestra, com o coração em êxtase, falando, ai, que palestra maravilhosa. Mas tem o bom espírita, porque esses dois exemplos não são dos bons espíritas. O bom espírita, para Allan Kardec, é aquele que se esforça por dominar as suas más tendências. E esse esforço, ele é pessoal, ele é individual, não tem quem possa fazer no nosso lugar. E está chegando aqui duas pessoas muito queridas. Cadê? Paulinho também não veio? Não está animada, não. Duas pessoas muito queridas. Antônio de Santana, que já está pedindo aqui já está anunciando que vai só aparecer e já se afastar. Parece aqueles sols no dia nublado, assim, como é. Sente, Antônio, sente rapidinho. pelo menos, né? Pessoal, boa noite. É o médium de Tira a transporte. É um grande prazer para nós estarmos hoje aqui, na companhia de todos e especialmente na companhia do senhor Luciano Crispim de Jesus, que é o nosso presidente da Federação Espírita Do Estado da Bahia, que vai fazer a nossa palestra hoje no auditório do Colégio Luiz Eduardo Magalhães, às 19h30, em comemoração a mais um aniversário de O Livro dos Espíritos. O restante agora eu vou deixar com o Luciano Crispim e com vocês. Mas, espera. Esse dia é dia do Dia Municipal do Livro dos Espíritos, que foi uma lei que nós conseguimos através de Leonardo de Fares Teles, na época era vereador. Isso. E a gente manda um grande abraço para ele. Se puder chegar até lá também, estaremos lá lhe aguardando, viu, Leonardo? Um abraço a você e a toda a sua família, a todo o movimento espírita, a todos os companheiros espíritas e não espíritas. Eu tenho que realmente ir em frente, que Bezerra está me chamando ali. A gente entende, seu Antônio, a gente entende 100%. Mas estamos aqui, gente, né? Que bom que, querido Luciano, muitíssimo obrigada por duas coisas. Uma, por ter aceito o convite de vir para Alagoinhas. Dois, por ter aceito o convite de vir para aqui, para 93 FM. Está aceso aqui, Luciano? Está aceso, boa noite. Boa noite a todos vocês de Alagoinhas, da 93 FM. É uma alegria enorme estar nessa cidade, essa data que para nós espíritas é de uma significação extraordinária. O espiritismo surge nessa data e, coincidentemente, um sábado, né, em Paris, há 169 anos, trazendo uma nova luz para a humanidade. E nós espíritas temos a felicidade de conhecer essa obra monumental que muda nossas vidas e muda a vida de todos que atentam a ela. É uma alegria estar com vocês aqui nessa rádio de tão forte audiência
nossa região. A gente que agradece, Luciano, a sua presença aqui, muita alegria, e quando o Rose me confirmou da sua vinda aqui, aí nesse programa é bom a gente fazer essa reflexão aqui, né, Rose? Que nós estamos há 12 anos aqui falando sobre a doutrina espírita. A gente agradece a todos que proporcionaram e proporcionam esse feito. E com a sua presença aqui, a gente se sente mais ainda valorizado, porque a gente sente, Rose, que a gente está efetivamente no caminho correto da divulgação da doutrina espírita. E eu já começo aqui, antes de passar para você, Rose, você também trazer suas considerações. Você falava num sábado, e há exatos 8 anos, eu compunha um poema chamado Herança Divina, e a gente falava sobre essa comemoração do Livro dos Espíritos, né? 18 de abril aqui de 2018. 2018. Aí 8 anos você vai ver que esse poema é extremamente atual. Vamos lá. E ele diz mais ou menos assim mesmo: herança divina, consolo, esperança, razão, comprovação, conglomerado de ideias antes e reais, livro dos livros, esclarecedor, desmistificador das coisas ditas sobrenaturais. Ó compilado minucioso, didático, harmonioso, de caráter religioso, filosófico, científico, social. Ó livro sem autores da terra, sem remendos, sem quimeras, ilusões e coisa e tal, mas que responde a anseios dos dias de ontem, de amanhã. Ó livro atual, caminha a humanidade nas asas do espiritismo, desapegando-se das armadilhas do mundo material. E aí, com esse poema, Luciano, a gente entrega aqui, Rose, para você trazer. Raimundo Salles, além de ser o idealizador aqui do programa, ele me convida para ficar junto com ele aqui, né, há 12 anos atrás. Começou com meia hora, né? Meia hora de programa. Meia hora de programa. Mas ele não é só espírita, né, e psicólogo, não. Ele também é compositor, músico. Esse é Raimundo Salles. Músico, né? E ele também tem umas genialidades, né? Ele cria alguns objetos, né? Termossales, captação de água da chuva. Ele trabalha com meio ambiente, né? Ele assume aí o departamento de ecologia e espiritismo. CR4. CR4. Muito bem, Raimundo Salles. E é muito bom quando a gente está aí antenado em todos esses campos da doutrina espírita, né? Que ela não é só ciência, religião e filosofia, é também arte. Exatamente. É também arte. É uma síntese, na verdade. Mas eu vou virar aqui para a Câmara, aqui para nosso presidente da federação, e vamos fazer uma prévia, porque muitas pessoas que ainda estão aí chegando na cidade, ouvindo o rádio, às vezes não se antenaram que hoje, dia 18, Colégio Modelo, auditório do Colégio Modelo. Então, uma palhinha para aqueles que nunca ouviram falar de doutrina espírita. O que é o espiritismo para Luciano Crispim? Boa noite a nossa Rosiane Massariol, o nosso Raimundo Salles. Boa noite a vocês que nos ouvem. O espiritismo, eu vou fazer uma pequena versão. Pergunta a você que me ouve. Onde você estava há 100 anos atrás? Onde estará daqui a 100 anos? Das duas, uma. Ou você estava em algum lugar ou não existia. 100 anos atrás. Daqui a 100 anos você ou vai estar em algum lugar ou não vai existir. Não vai existir. O que vocês preferem? Existir. Estar em algum lugar. Então o espiritismo vem como uma grande ferramenta de auxílio às religiões.
a ciência e a filosofia demonstrando que somos imortais. Não como sonho, como desejo, meu Deus, tomara. O Espiritismo é um conhecimento, é uma doutrina baseada em fatos, em evidências objetivas, que traz princípios deduzidos da informação dos espíritos, ou seja, dos mortos. Ora, se os mortos informam, é porque os mortos Não morreu. algo morreu, que é o corpo. Então, me parece que essa grande contribuição é uma demonstração inequívoca da imortalidade, que muda todo o olhar para a humanidade. Imaginemos um tempo em que nós, seres humanos, encarnados, compreendamos que somos imortais. Passaremos a pensar em longo prazo, caminhar com mais leveza, menos apego e investindo na construção do mundo melhor, pela compreensão de que a reencarnação da informação espírita relevantíssima é uma lei natural, ou seja, nós todos que estamos aqui provavelmente voltaremos aqui e é bom que encontremos um mundo melhor. Então, o Espiritismo é uma doutrina de consoladora, racional, lógica, objetiva e que nos leva a tornar uma pessoa cada vez mais felizes, compreendendo os desafios da vida como etapas do processo de crescimento. Então, para mim, o Massarió, a Rosiane, Espiritismo é vida. O Espiritismo me fez mudar o meu olhar para a vida, me fez estar permanentemente esperançado e consciente de que o meu futuro só depende de mim, do meu investimento na melhoria moral, na melhoria de conhecimento, e vem o Espiritismo para construir uma nova era para a humanidade. Não temos dúvida. Um dia a humanidade vai absorver os princípios espíritas e, com isso, tornarmos muito melhores. Excelente, excelente. Você falou uma coisa aí assim, que eu achei interessantíssimo. O Espiritismo como ferramenta de transformação, e você traz algo impressionante, né? É a não imposição dos seus princípios. A doutrina não impõe os seus princípios. Nessa ótica, aquele que nos ouve aqui, que ele já professa uma determinada religião, o Espiritismo, quando traz o seu arcabouço, os seus princípios, ele obriga que ele saia dessa religião ou ele pode continuar? Mas me diga de aí. jeito nenhum. O Espiritismo é um auxílio da religião. A religião é o seguinte, olha, diz, o homem é imortal, o Espiritismo prova que é imortal. Então você, que é católico, protestante, do candomblé, pode tranquilamente frequentar o centro espírita, porque nós somos harmônicos. O Espiritismo, o movimento, não faz nenhum esforço para converter ninguém espírita. O esforço nosso é para divulgar os nossos princípios, para que você, com essa informação, se torne uma pessoa cada vez melhor. É uma doutrina aberta. O espírita pode frequentar qualquer lugar que ele queira. E qualquer pessoa, de qualquer religião, pode frequentar o espírita, que na verdade todos nós somos, um dia, todos nós somos espíritos, meus amigos. E um dia saberemos disso. Daí nós não temos pressa e nem preocupação. Você que me ouve, pode ter qualquer religião. Um dia vai morrer, vai descobrir que não morreu. Esse é ótimo. E que vai continuar do jeito que era. Não vai virar nem santo, nem demônio que morreu. Então, portanto, vamos trabalhar para melhorar enquanto estamos por aqui nesse momento. Não é isso, Raimundo? Com certeza. Ô, Luciano, nesse período agora de transição planetária, a quantidade de dores que a gente está vendo alargar, a quantidade de suicídios, a quantidade de vazios existenciais. Se a gente for olhar o Espiritismo de 169 anos atrás, ele continua atual porque ele... eu me lembro de ter lido certa vez, quando um livreiro machucadérrimo por causa da esposa, que com 2 anos de casamento ela morre por uma enfermidade,
e ele fica muito, muito desolado. E naquele frio de Paris, ele planeja o suicídio. Uma vez, duas vezes, não tinha coragem, mas numa noite gélida, ele, o coração muito saudoso, ele vai para o Rio Sena e na hora que ele coloca a mão no balaustre, naquela neblina escurecida, ó, ele toca uma coisa que cai no chão, ele desperta, e era um livro embaixo daquela lâmpada, ele lê, e era o Livro dos Espíritos. Alguém escreve assim: esse livro salvou minha vida, pode ser que salve a sua também. A. Lauren. E ele ali, como era livreiro, abre assim ao acaso e vai, deixa aquele intento e vai para casa. E mais tarde ele vai, então, saiu daquele movimento e vai, um dia que Kardec estava assim, muito sendo perseguido, alguém bate a porta, Mélie Boudet vai atender, era uma caixa muito arrumada, um livro muito bem encadernado, que ele coloca uma carta para Kardec, que procurou saber quem tinha feito aquela edição, e ele pede para que ele continuasse aquela obra de grande valia. E aí anota embaixo daquele ao Lauren, ele fala, e salvou a minha também. E aí põe o nome dele, Joseph, alguma coisa. Aí a pergunta é, na sua opinião, pessoal, de conhecedor, do tempo que você vem já estudando, praticando, vivenciando, hoje, 169 anos após, você acha o que da atualidade dessa doutrina? Rosiane, desse livro? Rosiane, o Espiritismo, na verdade, é o grande desconhecido até dos espíritas. O Espiritismo, o livro nem começou. Nossa idade é nada em relação à eternidade, o tempo que temos. Ele está atualizadíssimo, está precisando ser conhecido. Cada vez que nós lemos o livro, mais aprendemos, mais percebemos sua importância. Falou suicídio. Olha, quando as pessoas compreenderem que ninguém morre, compreender é muito mais do que ler. É você ler, refletir e incorporar o conhecimento. Você vai perceber que o suicídio não é solução. Você não acaba. Você só acresce mais um problema aos vários que você tem que levar ao suicídio. Então, na verdade, o Espiritismo favorece enormemente a libertação do suicídio. Imaginemos, nós estamos num momento de guerras absurdas, uma estupidez incrível no pleno século XXI. Se as pessoas que estão fazendo guerras tivessem consciência que são espíritos, será que fariam? Uhum. Se conhecesse a reencarnação e tivesse consciência de que são responsáveis por seus atos, será que fariam guerras? Porque essas pessoas irão, certamente, no futuro, reencarnar no lugar onde criaram o problema para resolver o problema. Claro, percebe? claro. Olha a contribuição de você compreender-se espírito imortal. O espírito tem uma contribuição extraordinária que nós estamos longe de compreender. Respondendo a você, Rosane, foi bem clara. O espiritismo está pré-atual, ou seja, o espiritismo ainda não é nem conhecido. As pessoas não têm ideia da grandeza do conhecimento espírita. Ações sociais, familiares. A ciência também, né? Se a gente tudo. for olhar os livros de André Luiz que fala da Pinel 70 anos atrás. E agora que a ciência vem trazer, né? Na verdade, a ciência ela ainda é materialista, por quê? Porque é a parte de princípios limitados. Né? Observe, antes de inventarem, por exemplo, o microscópio não sabia que existiam os seres minúsculos. Sim. Antes de descobrir o telescópio, não sabíamos da gigantismo do universo. Hoje nós não conseguimos, nós não vemos abaixo do vermelho, acima do violeta, então nós somos muito limitados. Então, na verdade, o invisível é uma realidade. E a ciência materialista, no tempo, vai se transformar em espiritualidade. Por quê? Pelos fatos. Cada vez mais
A ciência vai encontrar mecanismos, meios de comprovar que o invisível é real. É real. É questão de tempo, Rosane, não tem a menor dúvida, nem pressa. Cada vez mais nós estamos vendo já a medicina, já chegando muito perto de comprovação do que é real. O que é real, o tempo cada vez mais demonstra. Então não temos pressa. Porque, na verdade, o Espiritismo não é uma hipótese. O Espiritismo é uma doutrina que se assenta em fato. E os fatos, cedo ou tarde, são demonstráveis. Não tem 500 anos dizíamos que a Terra é o centro do universo. E todo mundo jurava de pé que a Terra é o centro do universo. E que o Sol girava em torno da Terra. Era verdade mundial. Não era verdade. É verdade, é verdade. E a gente já está aí, 2026. Olha, muito bem respondida. Eu já fiz a minha inscrição para o encontro estadual que vai acontecer em novembro. Sinta-se convocada a fazer logo a sua. Vocês e viu? todos, né? Aproveitem que as vagas são limitadas. Né? E todas as pessoas aí que nos escutam, aquele convite, esse convite é para todo trabalhador espírita que gosta de se manter atualizado. E vai ser lá no Hotel Fiesta, em novembro, como todo ano acontece. Um ano é o congresso, outro ano é o encontro estadual. Uhum. Agora, Luciano, tem uma frase que diz assim: você entra na doutrina espírita pelo amor ou pela dor. O que você acha dessa frase? Olha, você vai entrar no doutrina espírita no tempo que você precisar entrar. Concordo. Né? As razões variam de pessoa a pessoa em função do nosso estado. Não há determinismo. Vai entrar desta forma ou dessa outra. Uma coisa é certa. Todos vocês que me ouçam, acreditem ou não, são espíritos. São espíritos, sim. E o tempo vai demonstrar isso. Quando vocês descobrirem que são espíritos, vão começar a querer viver como espíritos que são. Aí você vai começar a mudar a forma de olhar a vida, a forma de viver. Então, uma coisa é certa. Mais cedo ou mais tarde estaremos todos nós no mesmo barco. Porque estamos já no barco da evolução. Naturalmente, nós temos vários caminhos. O Espiritismo é um dos caminhos. Existem outros. E muitos de nós, nesse momento, você está em outros caminhos. O que me parece que a diretriz é evoluir sempre. Tornarmos cada vez mais pessoas melhores. Melhores em tudo. Melhor cidadão, melhor na família, no trabalho, viver com dignidade. E a gente começa a modificar a insensatez do materialismo. Porque o fato é, nem ciência, nem religião, nem filosofia está conseguindo barrar o avanço do materialismo. O resultado está aí. Então esse é o grande desafio. Quer dizer, na verdade, nós estamos vivendo a utopia materialista. Uhum. E estamos o quê? Insatisfeitos, sofrendo muito, infelizes porque estamos seguindo caminhos tortuosos. Mas Jesus, que é o guia espiritual da humanidade, do nosso planeta, está trabalhando. E a gente vai aos pouquinhos nos ajustando à realidade. Eu penso assim, Rosinha. Muito Perfeito. bem. Perfeito. Rosa, o que é que a gente vai fazer aqui que Luciano daqui a pouco vai estar lá e a gente não pode nem explorar, que eu gosto de quando o cara vem aqui para explorar. Explorar, né? Eu estava aqui já, também, claro. Luciano, eu queria trazer só eu gosto de trazer, Luciano, muito os acontecimentos, os práticos, né, que eu acho que é o mais salutar. No futebol, que é um espaço social importante. Você ainda joga? Tem que jogar. Perto de 60, mas tá. Mas tem tá que lá, jogar. né? Perfeito. Esporte é vida, né? É vida. Né, irmão? É com o certeza. melhor gol do ano. Eu participei lá no Globo Esporte. Tá lá. Tá registrado. Mas eu chamei há muitos anos atrás as pessoas para, antes de começarmos o futebol, nos unirmos ali em oração, pedindo para que a gente tivesse uma condição boa, que ninguém se machucasse, etc. E falando sempre, pedindo pelos familiares, por todos Ótimo, nós. ótimo. E isso foi adotado, inclusive,
na cidade como um todo. Todo mundo, a ótimo. maioria das pessoas que tem futebol fazem essa prática. Aí, hoje, teve um colega, você já citou, você puxou e ele já falou, mas eu quero reforçar mais aqui. Quando a gente já ia começar a oração, aí teve um colega que levantou a mão e disse assim: Salles, eu queria fazer uma interrupção porque meu irmão, ele tentou um suicídio. E eu me lembro uma vez que aqui no seu momento de oração, você falou da importância da escuta das pessoas, né? Em situações dificultosas. Às vezes a pessoa está ali em silêncio, etc. O Espiritismo vem falar do suicídio, vem falar do suicídio, as consequências, mas o Espiritismo destaca efetivamente essa necessidade de escutarmos, de trazermos as pessoas, de acolher as pessoas. E eu vi que naquele momento as pessoas ficaram extremamente sensibilizadas, porque ele disse assim: a gente está acostumado sempre a ouvir o fato, a ideação ou o suicídio em si, no outro, na família do outro. E eu senti, e qual foi a conclusão que ele trouxe? Ele disse assim: eu vi que naquele momento, eu passei agora, quando o meu irmão, graças a Deus, não morreu, mas eu vi que eu estava muito afastado desse irmão, e o próprio irmão comentou: rapaz, depois desse fato a gente se tornou mais amigo, né? Então eu queria que você falasse um pouco a importância, a gente nessa vivência prática do Espiritismo, da escuta das pessoas, né? Como forma de auxílio até para que esse espírito permaneça mais tempo aqui como forma de evolução desse próprio espírito. Perfeito, Raimundo. Observe. Normalmente o ato de suicídio é um ato de alguém que está pedindo socorro. Ninguém se suicida, tenta por prazer. É um desespero. E nós temos que cercar as pessoas, de modo geral, de aconchego. Escutá-la, dar importância a que o outro fala. Nós somos muito dispersos, nós estamos muito correndo. E ao correr, não prestando atenção ao outro. E às vezes nós temos um problema na nossa casa, a gente não vê. Então nós temos que treinar para escutar o outro. Valorizar, dar importância e sermos de fato solidários. O Espírito tem como bandeira a caridade. Caridade é benevolência para com todos. E requer você desenvolver a capacidade que alguém fala da escutatória. Olhar o outro no olho e buscar interações e observar sintomas. Porque, na verdade, ninguém se comete com suicídio do nada. Há todo um processo, comportamento, mudanças, sinalizações, uma vez uma frase, e se você começar a observar, a chance de você contribuir para que a pessoa não caminhe para esse desastre, que é desastre para ele, para a família, na verdade, quando alguém começa suicídio, não só ele desencarna, mas todos nós em torno sofremos, porque é um problema desafiador, e nós somos responsáveis, nós somos corresponsáveis, ou seja, ninguém nasce numa família de forma acidental. Nós nascemos, por isso que não tem hoje, eu penso, família sem problema. Não tem. Porque é para ter. Por que é para ter? Pela lei do progresso, quem está melhor precisa ajudar, quem está menos melhor, entre aspas, para que nós cresçamos juntos. Então, Raimundo, é uma questão do sério esse suicídio. Nós estamos... Agora, por que isso? Qual uma das causas? O principal é a força do materialismo. As pessoas pensam que ser feliz é ter, é ganhar, é o prazer, é a aparência. E aí, quando essas coisas não acontecem, a pessoa se sente, às vezes, frustrado, decepcionado, sem valia, e aí começa a decrescer a autoestima e pode caminhar para achar bem, já que morreu, acabou, eu vou morrer para resolver o problema. Então, o Espiritismo tem essa grande contribuição, dizer, meu amigo, senta aqui e exercitar o perdão. Nós sabemos que a grande questão da humanidade é a falta de perdão. Nós somos muito julgadores, atiramos muito pedras nos outros, e isso faz com que o outro se sinta muitas vezes sozinho, sem apoio, sem suporte, pode caminhar para um ato mais desse teor. Então é fundamental a sua contribuição, a sua colocação,
Para que nós, inclusive nós espíritas, ficamos atentos a quem está nos centros espíritas. Sempre digo, pessoal, a atividade é importante, mas existe para as pessoas. O que importa sempre são as pessoas. Perfeito. Então você precisa conhecer as pessoas, olhar, tentar de alguma forma criar um ambiente de confiança para que o outro confie em você. Porque às vezes o outro não confia porque tem seu julgamento. E se não confia, não faz o nosso saber. Então você perde essa oportunidade de contribuir. Então nós temos que criar nos nossos ambientes um clima de confiança para as pessoas começam a se confessarem. Porque você tem uma questão de ajudar, eu penso assim. Perfeito, perfeito. Eu gosto desse pensamento. Nós precisamos já nos deslocar para o local que vai ser a palestra, o Colégio Modelo, o auditório do Colégio Modelo, Luiz Eduardo Magalhães. Você vai fazer como? Eu vou encerrar, inclusive eu falei com o Vamp, né? Ele já está ciente. Eu vou encerrar o programa e a gente vai para esse espaço. Eu quero que o Luciano traga suas considerações finais, né, nessa presença aqui. Eu quero que você deixe de recado para a comunidade alagoense e gostaria de dizer a você que esse programa é retransmitido pela rede SDP TV. Então essa fala sua, graças a Deus, está indo para vários e vários países na segunda, na terça e na quarta-feira. Ok, Raimundo. Meus amigos, eu digo o seguinte. Vocês, todos que me escutam, são filhos de Deus. O futuro é a perfeição e felicidade plena. Então, diante dos desafios da vida, confie no Pai. Tenha plena confiança de que Jesus Cristo governa este planeta e nenhum de nós, está abandonado por Ele. Problemas são desafios. Desafio da evolução. E que nós temos força para superá-lo. Diz o Mestre Jesus. Deus não dá fardos a ombros que não possam suportá-los. Lembre-se disso. Lembre-se também que o amor cobre a multidão de pecados. Então vivamos felizes, porque esse é o nosso destino. Muito obrigado, Perfeito, muito obrigado. Muito bom. Rosiane, suas considerações finais, querida. É uma alegria sempre podermos estar aqui, uma edição ao vivo do programa Conhecer, Rádio 93 FM. E minhas considerações são que sábado que vem estaremos aqui de novo. Que Jesus tenha um lugar em seu lar e em seu coração. Evonildo, suas considerações, meu irmão. Bem-vindo, Luciano Alagoinha, seja tranquilo em sua fala e que todos possam ouvir a palestra sobre o Livro dos Espíritos, que o Colégio Luiz Eduardo Magalhães é o caminho a seguir. Ok. Eu finalizo aqui mandando um abraço para a nossa amiga Rosemary Cruz, para a nossa amiga Ninfa Magalhães. Não, Rosi. Hoje, seu Joel Lima, pai de Adriana, desencarnou. E aí, vamos mandar um abraço caloroso para ela, e não só para ela, né, para todos os familiares e todos aqueles que estão enlutados, né, ainda que sejamos imortais, esse momento é um momento de tristeza dos dois lados, como dizia Chico Xavier. Exatamente. Bom, bem lembrado, Rosi. Então, faço minhas palavras de Rosiane Massarió aqui. Ninfa Magalhães, Normândia Pereira, Elisete Santos, todos vocês. Aqui a gente não vai ter tempo de ler todos aqui que estão, porque pelo adiantado da hora. Tenhamos todos um bom final de semana e até sábado que vem com o programa Conhecer. Um abraço no coração de todos. Até daqui a meia hora. Até daqui a meia hora lá no Colégio Luiz Eduardo Magalhães, com o nosso amigo Luciano Crispim. Tem novidade lá. Ok, um abraço, gente. Até mais.